Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. Eu sou o professor Ricardo Mamed e neste vídeo de hoje o tópico da discussão será sobre a diferença do uso entre o adjunto adnominal e o complemento nominal, tão importantes para que você consiga saber como diferenciá-los nas provas, na vida e como eles funcionam dentro da nossa língua portuguesa. Então, vamos ao vídeo para que você consiga entender e já sair daqui preparado para dominar esse tipo de assunto. Aguardo você na aula. Então, pessoal, vamos começar. Nós já tínhamos te ensinado o que é o adjunto adnominal. Então, aqui, uma breve revisão. Sabemos que esse termo é um termo acessório da oração e ele pode ser colocado dentro da oração ligando-se ao núcleo substantivo. Então, digamos que seria o nosso querido adjetivo, sim, colocado ali junto ao núcleo do substantivo, mas também não só o adjetivo, como outras palavras, o artigo, o pronome, o numeral, todos conectados juntamente no substantivo, que é o núcleo do sintagma nominal, sem nenhuma mediação verbal. E quando isso acontece, vamos lembrar o que é que ele faz. Olha só, pessoal, então o que nós temos que prestar atenção? Por exemplo, este modelo, filhos choram, olha isso. Nós temos aqui um predicado simples, com um verbo e o seu sujeito, ok? Sem nenhuma informação adicional. Mas se quisermos, também podemos, não é? Colocar os adjuntos, que são os termos complementares, digamos, os termos acessórios. E a missão desses termos é ampliar aquela informação sobre filhos. Olha isso. E é isso que nós vamos mostrar para você agora. Então, dentro do sujeito, nós temos um núcleo substantivo, que seria filhos, e eu posso agregar a esse núcleo algumas palavras, que, por exemplo, seriam os adjuntos. Então, essa é a missão do adjunto. Quando nós olhamos, veja bem, o que nós temos aqui? Agora, mais informações. Lindos filhos de colo choram. Muito bem. O que nós fizemos, para que você se lembre, olha ali, nós tínhamos agregado dois adjetivos, um adjetivo e uma locução adjetiva, ligadas ao núcleo, para caracterizarmos esses filhos. E nesse caso, esses dois itens, que são os adjetivos, nós chamamos de modificador. Lembra-se dessa fala? Mas, além disso, também podemos, além de colocarmos o adjetivo, também podemos colocar os determinantes. Agora a frase ficou completa. Digamos, os seus dois lindos filhos de colo choram. Veja bem, nessa situação, o que é que nós vimos? O sujeito que possui o núcleo filhos, agora você possui maiores informações a respeito desses filhos. Você sabe que são dois, você sabe que são seus, você sabe que são os filhos, que é um artigo, olha lá, definido para que você defina a proposta do substantivo. Além disso, você sabe que também eles são decolo. Então, pessoal, resumindo aqui para não nos delongarmos, o adjunto adnominal são termos ligados ao núcleo, no caso do substantivo, seria ligados ao substantivo com ou sem preposição, para fazer o quê? Aumentarmos as informações a respeito desse núcleo. Mas não se esqueça, os determinantes, olha lá, o que são eles? Seria o artigo, o pronome, o numeral. Então, esses determinantes, cada um faz um tipo de trabalho. O artigo define, o pronome, nesse caso, dá uma posse, o numeral quantifica exatamente. E os dois modificadores, que são os adjetivos, eles agregam característica aos filhos. Isso daí. Mas agora uma outra informação muito importante. Quando o substantivo for concreto, o núcleo do sintagma nominal for concreto, todas as palavras agregadas a ele serão os adjuntos adnominais. Então não se esqueça disso. Vejamos aqui alguns modelos na prática. Olhe essas duas reportagens jornalísticas. O que nós temos aqui?
Vamos ler? Vamos explorar juntos o mundo, olha lá, o mundo das viagens, veja bem, olha isso. O mundo é o nosso substantivo. Das viagens seria o adjunto adnominal, que vai especificar esse mundo que nós temos, veja bem. E além disso tudo, nós temos viagens também, que é um substantivo, e agregamos a ele inesquecíveis, outro adjunto adnominal, e da boa mesa, olha ali. Então, quer dizer, nós sabemos que os adjuntos adnominais na nossa vida, eles estão direto, não é? Em todos os tipos de situação. Vamos ver mais um aqui? Perceba esse do filme, do Venom, que agora vai ser lançado. O que ele disse? Novo, pronto, um adjunto adnominal, é uma informação muito importante, é novo. Agora, o filme, que seria o substantivo nuclear, que ainda agreguei a ele, The Venom, que seria o quê? A característica desse tipo de filme, que é o filme a respeito dessa personagem. Veja bem. Então, os adjuntos funcionam dessa maneira. São, então, informações importantíssimas, ligadas, veja bem, ao que eu te disse até o momento, aos substantivos concretos, ok? Entendemos isso? Ficou claro? Porque agora vamos te mostrar uma outra situação. Agora eu preciso que você preste bastante atenção, porque o que está por vir será um pouquinho diferente. Veja comigo. Pessoal, preste bastante atenção agora, porque aparecerá o complemento nominal com o adjunto adnominal aqui em funcionamento. Mas aqui o detalhe que eu quero chamar a atenção é o seguinte. O adjunto adnominal, como eu acabei de te informar, ele se agrega, não é, ao substantivo. Pode ser concreto ou pode ser abstrato, ok? Você entendeu? Então ele se agrega a um nome, com ou sem preposição, ok? Em contrapartida, o complemento nominal, ele somente se conecta ao substantivo abstrato. Por isso, a diferença vai ser aqui, você vai entender como isso funciona. Então, o adjunto adnominal, ele aceita os dois. Tanto o substantivo abstrato, não é? Como o substantivo concreto, nós podemos colocar adjuntos adnominais. Mas no caso do complemento, para você conectar, o substantivo precisa ser abstrato. Então eu deixei aqui este slide para que você fizesse uma leitura. Então agora, se você necessitar, pare o vídeo, ou então depois você pode conferir o PDF desta aula que está disponível aqui no canal para você, aí nos comentários. Agora preste atenção, pessoal. Veja isso aqui comigo. Comece a perceber como funciona a nossa língua. Se você lê uma frase como essa, digamos, uma frase simples. Olha aqui, a pergunta do repórter caiu na rede. Ótimo, vamos dar foco aqui dentro do sujeito e olharmos aqui a palavra pergunta, que seria o núcleo do sujeito, que também é um substantivo abstrato que veio de um verbo, que seria um verbo perguntar. Então aqui este substantivo é uma ação, é uma ideia de atuação. Agora, o que você percebeu? Agreguei a esta palavra, veja muito bem, um adjunto adnominal. Por que adjunto adnominal neste caso? Porque se o substantivo for abstrato, se o substantivo for abstrato, e aqui o complemento que você colocou indicar que esta ação foi feita pela pessoa que perguntou, então a ideia de agente, autor da ação nesse caso, nós teremos aqui um complemento chamado adjunto adnominal. Por quê? Porque ele faz papel de ativo dentro da oração. Então o repórter fez a pergunta. Você percebeu? É essa a proposta que eu quero te ensinar. Então, todas as vezes que tivermos um substantivo abstrato e conectarmos a ele palavras, você vai ter que perceber o seguinte. Essa situação de pergunta, a pergunta foi feita, sim. Se a pergunta foi feita, alguém fez a pergunta, do repórter aqui no caso, seria o autor dessa pergunta. Então, nós temos um adjunto adnominal. Veja bem essa situação, para você não se confundir. Agora, preste atenção na sequência. Veja esse outro modelo. A fala do aluno. Vamos só olharmos aqui esse pedacinho, ok? Esse sintagma. Fala é o núcleo do sujeito que conjuga o verbo ecoou na sala. Muito bem.
Se fala é um núcleo do sujeito, nós sabemos que é um substantivo. E, neste caso específico, é um substantivo abstrato. Agora tem um problema, você tem que verificar se esse aluno falou ou se esse aluno escutou. No caso aqui, o aluno falou. O aluno é o autor da ação da fala. Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que ele é o agente, muito bem, dessa fala. Então, do aluno só pode ser um adjunto adnominal. Por quê, professor? Porque ele é o autor dessa ação. Agora eu gostaria que você prestasse atenção em um outro exemplo. Veja este exemplo. E cuidado agora. O que nós temos? A venda da casa. Bom, venda é um substantivo abstrato? Sim. Veio do verbo vender, ok? Uma derivação, lembra-se disso? Uma derivação regressiva. Isso indica que é uma ação. Muito bem. Só que esta ação aqui, você tem que tomar cuidado, porque quem fez essa ação? Não foi a casa. Você disse a venda da casa. Então a casa foi aquilo que você vendeu. Então a casa foi vendida. Não é a mesma situação do item anterior. Por quê? Da casa está conectado aqui na palavra venda. Olha a preposição, que agora é obrigatório. Por quê? A casa não foi vendida, então da casa você vai considerar como complemento nominal do substantivo venda, que é uma palavra transitiva e que pede um complemento preposicionado. E é passivo, é paciente. Então, alguém vendeu essa casa. A casa sofre a ação da venda. A casa não atua para vender, digamos assim. Então, olha, muito diferente o entendimento entre os dois. Veja mais um exemplo para que você clareie os seus conhecimentos. Quando você disser a pergunta ao aluno, veja isso. Pergunta, sim, é uma ação. Sim, porque veio do verbo perguntar. Então, de novo, é uma derivação regressiva. Ok, mas aqui no caso é um substantivo, como núcleo do sujeito, ok? E é um substantivo abstrato e possui uma ideia de passivo. Ele é paciente aqui, o aluno, olha lá. O complemento da palavra pergunta funciona como paciente da ação. Então, a ação de perguntar, o aluno não perguntou, o aluno escutou a pergunta. Quer dizer, então, que quando acontece isso, ao aluno é o complemento nominal. Então, o complemento nominal é passivo? Sim. Ele nunca vai agir e ele precisa ser preposicionado obrigatoriamente. É isso aí. Eu creio que você tenha entendido. Vejamos mais exemplos para que você não se confunda. Leia comigo. O uso da medicação foi proibido. Muito bem. O que nós entendemos? A medicação foi proibida? Sim. O uso seria o substantivo abstrato com ideia passiva. Por quê? Alguém usou a medicação, mas alguém proibiu também essa medicação, você percebeu? Só que aqui o que nós estamos querendo te dizer? Que da medicação não é autor da ação do uso. Alguém proibiu. Então aqui no caso, eles também é complemento nominal, porque ele é ideia passiva. Tudo bem? Você está entendendo? Quer dizer, o medicamento não vai poder ser usado, olha isso. Agora, outro modelinho para que você consiga me acompanhar. Mais um, a leitura do Evangelho de Jesus. Veja isso, leitura é uma ação de ler. Muito bem, de novo, uma derivação regressiva. Mas espera um pouquinho, o Evangelho não vai ler, o Evangelho será lido. Então, do Evangelho de Jesus, o que seria? Um complemento nominal do substantivo abstrato, leitura. É isso. Não se esqueça. Complementos nominais só se ligam a substantivos abstratos exclusivamente. É isso daí. Vejamos agora no uso do cotidiano como funcionam então os complementos nominais. Eu gostaria de dar foco aqui e lermos juntos essa reportagem. Bebê ferido em ataque, a creche em Santa Catarina recebe alta. Vamos olhar aqui o seguinte. O bebê, olha ali, o bebê foi ferido. Aqui no caso, bebê ferido, que seria a característica do bebê. O bebê foi machucado, olha lá, o bebê foi ferido. Muito bem. Só que agora eu gostaria que você prestasse atenção em uma outra coisa. Ferido em ataque. Veja bem, você completou a palavra ferido, que é um adjetivo,
e colocou em ataque. Então ele foi atacado. Muito bem, o bebezinho foi atacado. Olha lá, ferido em ataque. Em ataque é complemento nominal do adjetivo ferido. Muito bem. Por quê? Quem completa adjetivos? São os complementos nominais. Agora, leia comigo mais um pouquinho. Ataque, completei de novo. A creche, olha isso. A creche é que foi atacada. Você percebeu como funciona isso? O ataque agora, você acabou de estudar nessa aula comigo, que é um substantivo abstrato e é uma ação. Então quer dizer que a creche foi atacada. Ataque à creche. A creche é o alvo do ataque. E os outros itens em Santa Catarina é o adjunto adverbial de lugar, não é? O verbo receber e alta é o objeto direto do verbo receber. Mas o tópico hoje da nossa aula é para deixar muito claro para você que o uso da língua portuguesa no cotidiano é para que você entenda esse tipo de situação. Quando você diz ataque à creche, quer dizer a creche sofreu uma ação de ser atacada. Então, a creche, olha isso daqui, seria o que, gente? O complemento nominal do substantivo abstrato ataque. E em ataque é o complemento nominal da palavra ferido. Olha isso. É assim que funciona. Eu espero que você tenha entendido. No próximo vídeo e na próxima aula, nós faremos exercícios de reforço para que você consiga entender isso cada vez melhor. E agora, coloque em uso e em prática todos esses ensinamentos, porque vale a pena melhorarmos o nosso português para melhorarmos a nossa vida. Um grande abraço, espero que tenham gostado e participe conosco e assista aos nossos próximos vídeos. Até mais! Antes de clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você receba as notificações quando nós postarmos nossos novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!